Pensei que você ia me imitar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, pessoal. Então, como eu falei com vocês, né, eu vou... Como fala? Repartir o vídeo. Partir o vídeo, né, não vou contar tudo assim, juntar o testemunho junto desde o início, porque senão vai ficar muita coisa, né? E eu prefiro deixar separado pra ficar uma coisa mais certinha, né? E também porque tem muito pra contar pra vocês, né? E não vai dar nem vai nem caber no vídeo do testemunho, porque se fosse pra gente poder colocar tudo mesmo, acho que tinha que ser aquele testemunho que a gente já assistiu, que são 2 vídeos, cada vídeo de 2 horas. Enfim, nós vamos contar a vocês, né, aqui nesse vídeo, desde o dia que a minha bolsa rompeu, né? O que aconteceu, como que foi o processo da gente parar no hospital, né? Enfim, eu estava com 31 semanas e 3 dias. Foi no dia 30, 30? Foi 30 ou 31, amor? Eu acho que foi 31. Deixa eu ver, foi no mês 9, o mês 9 foi até o dia 30. Então foi no dia 30, numa quarta-feira, né? Foi por volta de 2 horas da manhã. Isso. 1h30, na verdade. 1h30 antes das 2. Aí eu estava dormindo, né? Estávamos nós dormindo e eu lembro que eu acordei. E nisso, quando eu acordei, eu já ouvi um barulho assim, shh, parecendo uma cachoeirinha. Aí eu já peguei nele assim à noite e falei, amor! O que eu falei mesmo? Mas eu falei mais ou menos assim, falei, amor, acende a luz. Aí ele já levantou assim, desesperado. Eu falei, minha bolsa rompeu. Aí ele já veio, eu perguntei, ele estava saindo sangue e ele, tá, amor. Aí eu fiquei assim, nessa hora eu já comecei a ficar perdida, né? Veio muita coisa na minha cabeça. Enquanto ele também tava ali processando, sem saber o que fazer, na minha cabeça também tava passando 1 milhão de coisas. Eu só consegui pensar assim, de novo, né? Porque quem me conhece sabe que como eu já tive uma perda praticamente na mesma semana, de 31 para 32 semanas de gestação, então eu confesso que eu fiquei meio perdida, porque que estava acontecendo de novo No mesmo período. no mesmo período, né? A mesma quantidade de semanas. Enfim, naquilo ali pensando, aí teve uma hora que eu comecei a chorar. Aí ele ali, idosinho, procurando o hospital pra gente poder ligar. E olha que o hospital, gente, tá bem perto aqui de casa. Só que o hospital daqui da cidade, ele é um hospital bem simples, né? Ele não tem esse... Suporte. não tem o suporte todo pra atender uma gestante, principalmente nas semanas que eu tava, né? Prematuro. Então eu precisaria ir pra outra cidade, né? Pra um hospital que eles falam que é o hospital regional e que demora 1 hora daqui. Enfim. Então ali eu lembro que eu até comecei a chorar pensando assim, meu Deus, e eu pegando na minha barriga querendo ouvir, assim, ouvir não, né? Sentir o Estevão mexer. Porque era a única coisa que eu queria. Aí meu esposo na hora falou assim, amor, você aguenta orar? Vamos orar? Aí eu falei, claro, né, amor? Aí a gente foi lá, orou, aí tudo, né, tranquilizou e ele ali conseguiu entrar em contato, né? Sim, com o pessoal, se não me engano, dos bombeiros, eles acionaram o hospital, porque no hospital eu não consegui contato, eu não atendi. Então ele conseguiu chamar o pessoal para vir aqui ajudar. E nisso, né, eu ali em cima da cama, eu lembro que eu só pedi ele uma escova de cabelo mesmo para poder passar, né, no cabelo, que tava lá pra cima, e esperar, né, eles virem buscar e também ao mesmo tempo ali, como eu falei, né, no meu pensamento tava passando 1 milhão de coisas, mas ao mesmo tempo que estava passando 1 milhão de coisas, gente, é nessas horas que eu acho muito incrível, como eu falo, eu vivo falando, né, os detalhes que eu reparo muito, da forma com que Deus trabalha em nós, e se nós dermos ouvidos, né, todas as coisas elas vão contribuir para o nosso bem, né. E nesse caso específico me daria paz, me daria tranquilidade. Então, por mais que tava passando 1 milhão de coisas na minha cabeça, era como se eu tivesse a certeza que Deus estava sentadinho assim, olhando pra mim e falando mais ou menos assim, fique em paz. Então, por mais que tinha aquela coisa assim de, gente, o que tá acontecendo? Eu sabia que eu poderia ficar em paz, mesmo sem saber o que poderia acontecer lá na frente. Então a gente saiu daqui de casa, a gente saiu, né, na correria, a gente, como é que é, amor?
Me ajuda aí. A gente foi para o hospital Sim, daqui fomos da para o hospital cidade, da cidade. chegou lá, graças a Deus, tirou um peso enorme, graças a Deus. Eles fizeram lá, né, Ai, gente, eu esqueço. O que eles passam o aparelhinho na barriguinha da gente, né, na barriga da gente. Então, o coraçãozinho do Estevão estava batendo, estava tudo bem. Então, aquilo já deu um alívio, mas ao mesmo tempo que deu um alívio, na minha cabeça, como eu não entendia nada e ainda não tinha nenhum médico aqui no hospital, né, pra poder realmente falar pra você o que estava acontecendo, então eu ficava, tá, o coração dele tá batendo, mas tô perdendo muito líquido, né, porque foi muito líquido mesmo. E naquilo ele já preparar todas as coisas pra gente poder ir para o outro hospital, né, da outra cidade. Então a gente foi pra lá e a gente, nesse caminho todo, meu esposo, ele colocou hino, né, pra gente poder ficar ouvindo, ficou ali conversando comigo, tranquilizando. Foi tranquilo daqui pra lá, né? Foi assim, com uma paz muito grande, mesmo tendo aquela interrogação gigante do porquê aquilo estava acontecendo, a gente não entendia, não sabia, né? E daí a gente foi para o hospital, depois de 1 hora praticamente a gente chegou lá. Quer falar alguma coisa, amor? Pode me interromper, porque... Sim, não, claro, pode continuar se qualquer coisa. Tô tentando até ser rápida, gente, porque ele já me conhece, você já me conhece, eu falo demais, né? Tô tentando ser rápida pra poder passar, né? Mas também não deixar nenhuma informação que vai ajudar vocês a entenderem o vídeo, né? Que vai vir depois, que vai ser do testemunho. Apesar que tanto esse quanto aquele, tudo faz parte mesmo do testemunho, porque já é um milagre muito grande, né? Da gente ter, nossa, cada detalhe, todo mundo que apareceu pra ajudar, enfim. Daí a gente foi para o hospital, chegando lá no hospital, eles, né, já me levaram lá para uma sala, começou a avaliar minha barriga, perguntar, né, eles fazem perguntas, se é a primeira gestação, se não é, aquela coisa toda. E daí vieram, se eu não me engano, foram... Gente, agora de verdade, eu não vou saber falar pra vocês se foram médicas, 3 médicas ou 3 enfermeiras, né? Eu não lembro. Mas só sei que essas 3 fizeram toque em mim. E segundo elas, o Estevão estava ainda sentado. Então, como elas chegaram nessa conclusão, eles teriam que fazer já o meu parto naquela hora, que seria cesárea. Só que daí, né, surgiu assim, do acaso, do nada, uma médica, e essa eu sabia que era médica. E ela foi lá e me pediu licença de novo para fazer um toque, né? Então veio a 4ª pessoa fazer um toque em mim. E foi quando ela fez o toque, ela não falou nada comigo, mas eu ouvi ela falando, né, em voz alta, ela, não, esse menino tá na posição pélvica, que é quando ele já tá com a cabecinha, né, encaixada. Aí eu já fiquei assim, aí eu comentava com ele, falei, amor, eu acho, tá vendo, ele tá virado, só... Pra mim, só se ele virou agora, porque agora eu já nem sei se ele virou agora ou se ele já tava virado, porque eu tinha esse medo, né, dele tá ou não tá virado. E na minha última consulta, a médica até falou que no meu último ultrassom ele não estava ainda virado e que tinha chance dele não virar, né, e ser cesárea. Mas, né, tava nas mãos do Senhor. Eu sou uma pessoa que particularmente tenho medo de cirurgia, mas chegou um ponto que eu falei, bom, Senhor, independentemente do meu medo ou não, o Senhor vai permitir aquilo que for o melhor, né? E é o que eu sempre falo pra vocês e busco falar pra mim, que por mais que a gente queira muito uma coisa, a gente também precisa confiar, né, que Deus vai permitir aquilo que é o melhor. Isso mesmo. E depois disso, eles confirmaram. Aí, gente, no dia lá, como era de madrugada, então não tinha a pessoa que mexia, né, lá pra fazer ultrassom, aquela coisa toda. É hospital público, né, hospital do SUS, mas um hospital onde, pelo menos até então, né, são poucas as coisas que eu poderia falar, isso não foi legal, mas um hospital que atendeu a gente super bem, né, amor? Graças a Deus, Deus foi muito bom nisso com a gente. Então não tinha, né, a pessoa para poder olhar e eles me mandaram fazer um raio-x, né, com a segurança que precisava ter, me pediram para fazer e constaram que o Estevão de fato já estava virado. Então eles decidiram segurar o Estevão. Eu cheguei numa quarta, no sábado de manhã eu comecei a sentir aquela vontade que a gente... Não, mentira, na quarta de manhã
eu acordei sentindo, parecendo que aquela vontade de... Não é a vontade, parecendo que a menstruação vai descer. Então eu imaginei, gente, eu acho que isso tem a ver com, né, com o Estevão querer nascer. Aí eu subi, eu tava já no meu quarto lá, que ele tem, no hospital tem uma área que fala área da maternidade, onde as mães ficam lá, tanto esperando, né, o dia delas para poder ganhar, tanto aquelas que já ganharam, e tem a outra parte do hospital, que é o pré-parto, que é onde as mulheres estão ali realmente já esperando para ganhar. Nesse pré-parto, a gente pode ter um acompanhante, que no caso meu esposo ficava lá comigo. Na maternidade, não pode, lá é só a mãe mesmo. Então, quando eu subi para o pré-parto, meu esposo já veio ficar comigo. E aí entra mais uma coisinha, né, de como Deus é muito bom e que ele cuidou de todos os detalhes pra gente. Como eu falei, né, nós moramos em uma cidade chamada Bueno Brandão e tínhamos que ir para outra cidade chamada Pouso Alegre e não conhecíamos ninguém lá. Nós sabíamos, né, amor, depois que a gente foi ficar mais informado, que lá em Pouso Alegre tinha a casa de apoio que é de Bueno Brandão. Quer explicar melhor, amor, isso aí que é mais fácil pra você? Não tem muito segredo. O que acontece é que cidades pequenas, algumas cidades pequenas que têm, assim, o bom senso, né, de ajudar os seus moradores, eles colocam uma chamada casa de apoio em outra cidade. Essa casa de apoio ela tem como função abrigar, né, alojar pessoas que vão ali fazer uma consulta naquele dia, que tem uma emergência e tem que ir para aquele hospital e não tem ninguém naquele local que possa ajudar. Então lá é uma casa comum com cama, banheiro, Uma geladeira, casa fogão. normal. E ali você pode, né, com autorização do pessoal que cuida da Secretaria de Saúde, você pode ficar ali e, né, ser ajudado, vamos assim dizer. Sim, mas antes da gente pensar que tinha isso, né, então não tínhamos lugar. Aí ficaria nessa. E aí, ele teria que voltar pra cá, pra cidade de Bueno Brandão, com o carro da saúde, e aí eu ia ficar lá sozinho, se de repente a gente não sabia, né? De repente o Estevam nascesse, aí ele não ia estar lá, e ficou aquela coisa na nossa cabeça, assim, e agora, assim, o que a gente vai fazer? A gente não tem carro, né? Não tem essa condição toda pra ir, pra voltar, pra ir, pra voltar. Então Deus foi tão bom, que daí ele entrou, acho que ele que entrou em contato, né, com o pastor da nossa região aqui. E daí esse pastor entrou em contato com outro pastor que é da região de lá, de Pouso Alegre, e esse pastor ofereceu o meu esposo para poder ficar na casa dele, que inclusive era 5 minutos, amor, 10 minutos, dali do hospital. Uns 10 minutos. Então, olha pra você ver, tava bem próximo, Deus foi muito bom, mas muito bom. Então, nesse sábado que eu senti, né, essa sensação de como se a menstruação fosse descer, eu já falei com ele, amor, vem pra cá, porque pode ser, né, que vai acontecer, tal, 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 tal. E ele foi, eles me subiram para o pré-parto, ele ficou lá comigo, né, só que aí como não deu nada, eles me desceram de volta pra maternidade, e aí ele precisou sair de novo do hospital e ir pra casa desse pastor, aí foi, né, amor, voltou de novo. Então nós ficamos nesse vai e vem. Quando ela estava na maternidade, eu tinha que sair do hospital porque eles não permitem. Quando ela subia para o pré-parto, eu podia estar, mas e ficou nesse vai e vem. E pensa comigo, né? Ele sabe que toda vez que ele vai sair, o amor, vai e volta rápido. Porque eu não gosto, né, de ficar assim sozinha, enfim. Mas daí veio o domingo. O domingo eu acordei com a mesma sensação de que a menstruação ia descer, só que com um pouquinho mais forte. Daí eles me subiram para o pré-parto e decidiram me deixar lá. Gente, isso é porque eu tô, sabe, como eu falei, tentando ser rápida, já está em 14 minutos. Mas nesse processo todo foi muito cardiotoco, não sei se é cardiotoco que fala, eu falo meio errado, né? Eles fizeram muito isso comigo, né? Colocar aqueles aparelhos todos na barriga pra ouvir o coraçãozinho do Estevão. Às vezes eu ficava sem saber o que estava acontecendo, porque tinha uns médicos que faziam uma cara parecendo que alguma coisa não tava legal. Então você ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá... E aí? E aí tem gente que fala sobre o sofrimento fetal, né? Eu ficava sem saber se estava nisso, se estava naquilo. Aí eu decidi descansar. Falei, bom, não é possível, né? Que os médicos iriam ver que tá em sofrimento e ia deixar. Então, ele sabe o que tá fazendo e tá nas mãos de Deus. Aí eu fiquei mais tranquila. Chegou o domingo, tava já no pré-parto, ele já tava lá no hospital comigo. E daí, nosso dia
né, tava tranquilo. Quando foi, não vou lembrar o horário, mas já era tardinha, né, amor? Eu lembro que Sim. já era, acho que eram 5 horas já, se eu não me engano, que é a hora que eles até passam lá com a janta, né? A janta lá é muito cedinho. E nisso você tinha acabado de chegar também, porque ele tinha levado algumas coisas pra eu poder comer, pra gente comer lá, né? Porque no hospital não se oferece. Aí acabou de chegar um ponto ruim de lá desse hospital, pra mim. Só esse ponto, né? Quem vê, que trabalha lá, que for ver esse vídeo. Mas é só esse ponto que é a parte da alimentação, né? Que eu acho que poderia ser muito mais rico, né? Para todos os pacientes, não só para gestante e tudo mais, mas poderia ser muito mais rico, né? E infelizmente não é. Então a gente se preocupou com isso, né? Em ter fruta, em ter algo melhor pra, né? Principalmente para nós que Se somos nutrir. vegetarianos. Sim, principalmente. Então ficou muito mais difícil a gente comer coisa ali, né? Que é carne, é leite, enfim. E aí, nisso começou a vir a contração. Aí eu, amor, eu tenho certeza que é contração, né? E aí começou aquela contração toda, e eu ali comendo. Aí quando parar, vinha a contração, eu dava uma paradinha. Quando eu saía, eu continuava comendo. Eu, não, deixa eu comer, porque se for, né, eu pelo menos vou estar bem abastecida. E nisso foi vindo, aí intensificando, intensificando. Aí ele já começou a me ajudar bem, né, amor? Mas ele me ajudou muito bem, graças a Deus. Tirando algumas partes que ele fez muita graça, mas ele me ajudou muito bem, me lembrando da respiração, gente, que eu falo assim, né? De verdade, ajuda muito, muito mesmo. Tem hora que, eu falo que se perder o fim daquela viadinha, sabe? Se você, de repente, desconcentrar um tempinho, já era. Você vai tentar voltar e não vai conseguir. Mas se quando vier a contração, você realmente se concentrar, fizer aquela respiração certa, né? Que é... Esqueci, amor. Fala aí, me ajuda. Que é a respiração... É mesmo você... Como é que fala? Você respira bem pelo nariz e solta pela boca. É isso, né? Ou respira pela boca e solta pelo nariz? É algo assim. Pois é, gente, é isso aí. Mas funciona muito bem. Mas é isso mesmo, é respirar fundo pelo nariz, né? Soltar pela boca devagar. Inspirar e soltar devagar pela boca. Funciona. Vai estar aquela dor, mas você se concentrando nisso, nossa, te leva para outro lugar, assim, aquela dor vai passando e você vai ficando mais tranquila. Então, nisso começou a vir as dores, e vinha as dores, e vinha as dores. Na minha visão, não demorou muito, né, pro Estevão nascer. Tirando o fato de que a bolsa rompeu no dia 30 e ele nasceu no dia 4, porque uma coisa que, pelo menos eu acreditava, né, pela falta de informação, é que a bolsa rompeu, o bebê tem que nascer. Então saibam disso. Não é que necessariamente se a bolsa rompeu, o bebê tem que nascer. Sim. Dependendo se perdeu muito líquido ou não, eles podem manter o bebê ali por um bom tempo. Uma semana, 2. Falaram de um caso até de uma moça que a bolsa rompeu e só nasceu depois de 1 mês. De 1 mês, olha só. Porque quanto mais por mais que a bolsa rompeu, quanto mais o bebê se mantiver ali dentro, melhor para o nascimento dele. Ele vai nascer mais pronto para enfrentar o mundo aqui fora. Sim, inclusive o Estevão, o melhor para ele era um parto normal, né? Porque se eles conseguissem pelo menos segurar até as 32 semanas, como eu falei, eu cheguei lá com 31 semanas e 3 dias. Se eles conseguissem segurar até as 32 semanas, eu não vou saber falar pra vocês como eles me falaram, né, como médicos. Mas eles me explicaram muita coisa que já mudaria no bebê, né? Tanto no bebê, como se ele viesse de parto normal, o que aconteceria no corpinho dele, tudo aquilo que ajudaria, né, a criança a nascer muito melhor do que se viesse de cesárea em 32 semanas. Então, assim foi, né? Eu falo que o Estevão, até depois quando vocês forem me ouvir contar o testemunho, eu falo que o Estevão, acredito que Deus, né, obviamente ali guiando ele, mas ele decidiu muita coisa. E até vim também, né? Foi a hora que, não, agora eu vou vir. E Deus, agora você vai mesmo, menino. Então, no dia 4 de outubro, olha só, 31 a gente chegou lá. No dia 4 de outubro foi o dia em que o Estevão nasceu. Então, ali naquela
dorzinha, né, muito tranquila, começou a se intensificar. E daí eu já tava sentindo aquela vontade que toda mulher de parto normal sabe qual é, que é a vontade que é de fazer o cocô e que a gente já sabe que o bebê tá próximo. E eu lembro que eles vinham, né, me olhavam muito, falavam que eu tava com 3 centímetros e nunca saí desses 3 centímetros, até que por fim saiu dos 3 centímetros e foi pra 6. Só que na minha cabeça, como eu já tinha passado por um parto, na minha cabeça eu falei com ele, amor, mesmo assim pra mim ainda tá muito pouco, porque 6 centímetros eu já tô sentindo vontade de fazer o cocô, pra mim tá errado, esse menino já vai nascer. E foi assim, batata, né, amor? Porque foi a médica das costas pra gente. Eu já comecei a vir a contração e já pegar na minha perna, assim, levantando e falando, amor, tô com vontade de cocô. Aí as médicas já apareceu, como diz o meu esposo, né? Já apareceu aquela. Como é que fala, amor? Fala aí. Você falou de apareceu o show de luzes. Porque a sala do pré, como você não conhece, como é dentro de um hospital, a sala do pré-parto, bem do ladinho, tem uma outra porta, né? Que é onde está a sala É do parto. onde acontecem os partos. Só que nós não fazíamos ideia disso. Então, a cada 10, 15 minutos, né, enquanto a Tati começou a gritar muito, muito e berrar e berrar. Amor, exagero. E reclamar que estava, né, sentindo as dores. E aí as médicas estavam vindo analisar e olhar e ver quanto que estava de dilatação. E como ela disse, parecia que estava demorado, mas quando pensou que não, né, a médica veio, colocou o dedo e falou, se prepara que vai nascer. E esse berrar, gente, que ele falou aqui, igual eu falei, funciona a respiração, mas se você na hora não concentrar, já era. Aí, como ele falou, vai berrar mesmo, vai dar seus gritinhos lá, né? Só que eu já tava com o meu grito e fazendo força, o que também é errado, né? Não adianta a gente gritar porque não vai dar certo. Então a gente foi pra sala do parto. Foi agora. Onde a médica falou, veio analisar a Tati, né, a dilatação, e falou assim para as outras, né, companheiras, as enfermeiras. Falou assim, pode passar. Ela falou, pode passar, pegaram a maca da Tati, levaram pro outro lado e ali eu falo que parecia que era uma sala escondida da Batcaverna. E trollar já tava tudo preparado, um monte de equipamento. Sim. E eu juro pra você, de todo o meu coração, quando eu ouvi a médica falando, vai nascer, vamos pra sala do parto, eu pensei que ainda ia demorar. Pensei. Porque se ela veio e falou que tava com 6 centímetros, né? Então eu pensei que ia demorar. Mesmo eu já sentindo aquela vontade, né, de fazer o tal do cocô, mas que não é o cocô, que é a criança realmente que quer sair. Pensei que ia demorar, né? Mas não, de fato o Estevão já estava saindo, porque eu já tava sentindo o bichinho ali, sabe, bem pertinho mesmo. E daí eu fui pra essa sala, eu lembro que só foi 2 forças. A primeira eu já comecei totalmente errado, né? A primeira foi totalmente errado. Aí eu lembro dali, aí o Jabes me falando, amor, tá errado, amor, desse jeito não vai dar certo. E o médico aqui do meu lado, falando, olha mãe, tem que ser assim, assim. Aí eu lembro que eu só falei assim, agora espera, gente, deixa eu fazer errado mesmo, que já tá vindo aquela, né, aquela contração forte demais. Aí eu fui, gritei mesmo, aí passou. Quando passou, aí eu falei, pronto, agora pode me falar o que eu tenho que fazer. Aí o médico me explicou da respiração, o que a gente já sabia, porque a gente já olhou até vídeo bastante, né? Ele foi, ouvi ele de novo. Eu só falei em pensamento, Senhor, por favor, Pai, faz esse menino nascer agora. E Deus, mais uma vez, né, em algo que a gente acha assim tão bobo, mas nada é bobo pra Deus, nada passa desapercebido. E eu agradeço muito a Deus por ter me ouvido, e nisso o Estevão nasceu. Nasceu muito bem, pra honra e glória de Deus, super saudável, gente. Olha pra você ver, né, como Deus fez as coisas desde o início, assim. Ele se revelou desde o início, porque médicos ali ficaram, sabe, todos assim, bobos, admirados. Como que uma criança de 32 semanas, não que não tenha, né? Tem sim. Mas a gente sabe também, por ser prematuro, como que é aquele processo todo. E ele nasceu bem, nasceu chorando forte, como diz, porque isso foi o que marcou lá pra ele, né? Eles falam, gente, esse bebê do menino do choro forte e tudo mais. Então ele nasceu bem, pra honra e glória de Deus. Não precisou ir pra UTI, gente. A UTI tava pronta esperando esse menino e não precisou ele ir pra lá.
foi direto para o berçário, né? O hospital, não sei, vai de lugar para lugar, mas aqui funciona assim, tem a UTI, né? Para receber prematuro ou bebê que nasce com alguma coisinha. E já tem um local que é o berçário, onde é para realmente receber os bebês. Então, meu filho foi para lá, ele nem precisou ir para UTI, né? E eu lembro que daí, nesse dia, gente, nossa, nesse dia, do meu primeiro parto para esse segundo, o meu primeiro, depois que nasceu, acabou tudo. Eu tava normal mesmo. Não senti nada, não senti nada. Agora desse, né, do Estevão, depois que ele nasceu, eu fiquei ainda sentindo muita cólica, eu tremia, tá? Tremendo mesmo, de tanta dor que eu estava sentindo, e daí pra piorar eu ia ficar longe do meu esposo, porque ele já teria que ir embora, porque Assim que nasceu eu já tive que sair. como a gente falou, lá só aceita acompanhante no pré-parto, na sala de pré-parto. Foi pra maternidade, acabou. Já não pode mais, como vocês já sabem, por conta da pandemia. Então eu lembro que eu fui pra maternidade e eu lá tremendo, aí ele só chegou lá pra me deixar a bolsa, né, e tudo mais, e falou uma coisinha assim comigo e já foi embora. E eu fiquei lá. Ai, eu fiquei lá assistindo aquela dor. Só sei que a dor foi passar, já era quase 1 hora da manhã, né? Acho que vocês, pra quem me acompanha no Instagram, até lembra que eu gravei um videozinho chorando demais, assim. Muito agradecida a Deus, né? Apesar de não ter visto o Estevão direito, porque eu não vi ele direito, eu fui ver ele na foto que meu esposo tirou. Não vi ele direito, porque eu não tava nem aguentando. Eu lembro que a enfermeira falou, mãe, você quer que leve aí? Não, tá, gente, de tanto que tava a dor, viu? Mas eu tava muito feliz, muito grata a Deus, que eu tava ouvindo o choro do meu filho. Era meu sonho, por isso, que é por isso que Deus é tão bom, né? Ele veio com aquele choro forte, porque, né, como eu passei por uma perda que a menina nasceu e aí você não ouviu nada. Então, nos detalhes, Deus, ele se lembra, né, de tudo que a gente passou, aquilo que ele quer, né, fazer com que nós vivemos. E ele me fez viver esse momento de ouvir um choro tão bravinho ali, que foi o do Estevão. E aí, pra poder finalizar, né, gente, como eu falei, esse vídeo eu não vou estender até depois, né, que ele subiu pra UTI, mas como eu falei pra vocês, ele foi direto para o berçário, passou lá 12 dias, né, no berçário, porque no 13º dia, de madrugada, foi quando ele subiu pra UTI. E nisso eu vou falar no próximo vídeo, né, o porquê que ele subiu pra UTI, como que foi o processo. Mas só pra ficar, né, pra vocês saberem mais ou menos, o Estevão, como eu falei, nasceu bem, tava nesse berçário. Nisso ele já começou a entrar na dieta. E a dieta que eles falam é já tomar o leite da mãe, né? Então no próximo vídeo, né, nós vamos agora entrar com vocês realmente como que, né, tudo aconteceu lá depois da subida dele pra UTI. O porquê que ele subiu pra UTI, nós vamos estar falando com vocês. Só de falar sobre isso, meu coração já dá até um gelo, porque... Enfim, eu acho que nem de outras coisas que eu já passei, pra poder contar, eu conto, mas não sei porque esse me dá uma coisa, não sei se é porque eu passei muito tempo em hospital, né? E quem passa muito tempo em hospital sabe bem como que é as coisas lá, não sei. Mas no próximo vídeo, né, eu vou estar falando pra vocês, contando tudo direitinho. E é isso, gente, foi isso que aconteceu desde a bolsa romper até o nascimento do Estevão. E daí pra frente, vou deixar no outro vídeo, porque como vocês já viram, né, já deu aí quase uns 30 minutos. E que Deus abençoe muito a vocês. Nós estamos muito felizes, assim, de verdade, por todo o carinho, por toda a oração. Não esqueça, por mais que não sabemos os nomes todos, vocês estão sempre nas nossas orações e jamais vão sair delas, porque o que vocês fizeram por nós em oração, nós jamais vamos esquecer. Verdade. Que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês.